A primeira coisa que eu quero que você reflita aqui é se você já parou para pensar o que leva, né, você e todas as pessoas da tua equipe a levantarem da cama pela manhã e a irem para o trabalho. Você enxerga isso como sendo o que elas fazem isso como sendo uma necessidade que elas possuem, né, de receber um salário, ou você enxerga essa situação como uma coisa que elas fazem porque elas se sentem bem, né, no lugar onde elas estão trabalhando, né, com as pessoas com que elas estão trabalhando, se elas se sentem engajadas, né, no seu dia a dia de trabalho, ou se elas apenas estão lá porque precisam estar, porque precisam receber um salário, né? Você já parou para pensar sobre isso? A partir de agora, a gente vai refletir sobre essas situações e entender a diferença de um profissional que está desengajado e de um profissional que está engajado com o trabalho. A gente vai ver também, né, quais são os benefícios, todos os benefícios que um profissional engajado consegue trazer para a organização, e ao mesmo tempo a gente vai ver, né, quais são as situações prejudiciais de você manter pessoas desengajadas na tua equipe e qual o custo financeiro também que esses profissionais trazem para a tua organização. Para começar, eu quero trazer uma frase aqui do Simon Sinek, tá? Ele é um autor e palestrante motivacional. Ele escreveu um livro muito legal que inclusive eu coloquei lá no acervo do Líder Ágil. Se você está fazendo esse treinamento, você pode acessar, né, essa parte ali da Academia de Líderes e ver de qual livro eu estou falando. É um livro muito legal e eu sugiro muito a leitura, tá bom? Mas ele falou o seguinte aqui: quando as pessoas estão investidas financeiramente, elas querem um retorno. E quando as pessoas estão investidas emocionalmente, elas querem contribuir. Veja aqui a diferença entre as duas situações, tá? Quando um profissional ele não está engajado com o trabalho, muito provavelmente ele vai ficar lá no ambiente de trabalho realizando suas atividades porque ele está investido financeiramente. Ou seja, ele precisa, né, ele está lá apenas por esse retorno financeiro que a empresa vai dar para ele. Significa que ele precisa receber um salário, ok? Já se a pessoa está engajada, né, com o seu trabalho e com a organização, ela vai estar investida emocionalmente. Ela vai querer contribuir com aquilo, ela vai se sentir parte daquilo. Tá? Essa diferença ela é muito importante. A gente entendendo isso já é meio caminho andado, então, para a gente conseguir distinguir um profissional engajado de um desengajado e começar a entender algumas coisas que a gente precisa mudar dentro da nossa organização, né, para mudar a cultura, tá bom? Agora eu quero falar sobre duas coisas muito importantes, tá? Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Primeiro eu quero então trazer para você o que é motivação intrínseca, tá? Imagine o seguinte: a motivação intrínseca é tudo que a gente faz, tá? Porque a gente se sente bem com aquilo que a gente está fazendo. A gente faz essas coisas porque a gente é recompensado internamente, justamente se sentindo bem, se sentindo feliz, sentindo que a gente está evoluindo, né, aprendendo alguma coisa nova, etc. Em outras palavras, tá? A motivação para se engajar em um comportamento, ela vai surgir de dentro da gente porque ela é naturalmente satisfatória para a gente, tá bom? A motivação extrínseca, por outro lado, ela é diferente. Qual que é essa diferença, tá? A motivação extrínseca é quando a gente se engaja, né, para fazer alguma coisa, né, em algum comportamento, ou seja, a gente realiza alguma ação porque a gente quer ganhar alguma recompensa externa ou até mesmo evitar algum tipo de punição. Eu trouxe dois exemplos aqui que vão ajudar você a entender melhor isso, tá? Imagine assim, ó, quando você está lendo um livro para aprender aquilo. Imagine você está lá na faculdade, tá? Você tem uma prova muito difícil e às vezes é até alguma matéria que você detesta, mas você precisa estudar porque você vai ter uma prova e você precisa passar. Quando você for ler um livro ou estudar para essa prova, você não vai estar fazendo isso porque você vai estar sendo recompensado internamente, né? Se sentindo bem com aquilo. Você não vai estar engajado emocionalmente com aquilo. Você simplesmente vai estar fazendo para evitar uma punição, que seria ganhar uma nota baixa ou reprovar, tá bom?
Se você, por outro lado, pegar um livro sobre alguma coisa que você gosta e você fizer a leitura desse livro, você vai se sentir bem fazendo essa leitura porque é alguma coisa que você sente que é prazerosa para você. E nesse caso, você vai estar motivando, então, você vai estar influenciando teus motivadores intrínsecos, tá? Essa é a diferença. Na mesma situação aqui embaixo, ó, se você for jogar futebol, vamos imaginar assim, você vai lá e marca um futebol com os teus amigos, para jogar durante a semana. Você vai fazer isso porque você vai se sentir bem, você vai se divertir fazendo aquilo, e aquilo é intrinsecamente, motivador para você. Você vai estar engajado emocionalmente naquela atividade. Agora pense por outro lado, tá? Você é um jogador de futebol profissional, teu time tá mal, a torcida tá lá cobrando você para ganhar resultados, tá? Para ganhar os jogos. Muitas vezes a torcida é até rude, com o time, fazendo protestos e tal. Quando você entrar em campo, você vai fazer isso para evitar, obviamente, a punição. Ou seja, você não quer mais que a torcida reclame, Muitas vezes você como jogador pode ser até xingado na rua e tal, e você não quer isso. Então você está fazendo isso para evitar uma punição. Isso não vai ser satisfatório para você. Você vai fazer isso por outros motivos, Você vai estar engajado naquilo simplesmente para evitar uma punição. Essa basicamente é a diferença, tá? Da motivação intrínseca para a motivação extrínseca. E quando a gente está falando em criar uma cultura que seja engajadora para as pessoas, a gente precisa sempre entender quais são os motivadores intrínsecos, que a gente precisa incentivar dentro de um ambiente de trabalho para tornar o trabalho das pessoas engajador para elas, para que elas se envolvam emocionalmente com aquilo e realizem aquilo com muito mais satisfação, e não apenas para receber um salário. Então, a pergunta que eu trago aqui é a seguinte, ó. Você já parou para entender como está a motivação intrínseca dos membros da sua equipe? Dá uma olhada nesse gráfico que eu trouxe aqui então. De um lado, a gente tem a motivação extrínseca, tá? O que essa motivação aqui representa? Ela, basicamente, ela representa que a gente está fazendo as nossas atividades dentro do ambiente de trabalho porque a gente está buscando uma promoção, um salário, um bônus, algum benefício ou premiação financeira, tá? Ou até mesmo para evitar uma punição, como eu mencionei antes. Então, essa parte da motivação extrínseca aqui, ela está muito voltada para a parte financeira. Se você parar para pensar, muitas empresas hoje, elas trabalham dessa forma aqui. Elas incentivam e tentam atrair as pessoas simplesmente com base em um salário, tá bom? Já a motivação intrínseca, ela está muito mais relacionada à parte de satisfação, propósito, crescimento profissional, curiosidade e diversão. Tá? Ela não tem muita relação com a parte financeira. Essa é a diferença. E agora eu faço novamente a pergunta. Você já parou para pensar, e buscar entender como que está essa situação dentro da tua equipe e da tua empresa? Poucos líderes fazem isso. E esse é o principal ponto aqui de a gente entender, o que leva um profissional a ser engajado ou desengajado com o seu trabalho.